Fala aí, galerinha do Lena, aqui quem tá falando é o Roger, professor de Filosofia e Sociologia de vocês. A gente está aqui para mais uma aulinha, dessa vez uma aula de Sociologia, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre as formas de organização do Estado moderno. Mas para começar esta aula, né, a gente tem que lembrar um pouco das teorias clássicas de formação do Estado, que vai cair um pouco dentro do que a gente já falou, né, há poucas semanas, se não me engano, há umas 2 semanas, sobre contratualismo, né? Que era justamente aquela ideia de que antes o homem vivia no estado de natureza, por Hobbes o homem era mau, por Rousseau o homem era bom, para Locke o homem vivia livre e tinha os seus direitos naturais, né? O direito à vida, o direito à propriedade e direito à liberdade. E um determinado momento para poder, seja no caso de Hobbes, por ele viver no estado constante de guerra, ele necessitar ter uma certa segurança, né? Ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, sem tantos conflitos, seja no caso do Locke, que necessitava haver a proteção dos direitos naturais, porque no estado de natureza esses direitos eles eram constantemente vilipendiados, né? Eram constantemente atacados. Então, para tentar defender, e no caso do Rousseau, né, que era para o Estado, né, essa forma de organização do Estado, tinha como objetivo diminuir as desigualdades que o processo da propriedade privada havia inserido na sociedade. Eles colocavam na figura do Estado como responsável para cada um desses objetivos dentro das suas linhas de pensamento, dentro das suas linhas de raciocínio. E existia justamente, né, aquela ideia de que você iria se constituir dentro da sociedade, você iria ter os seus direitos, mas você também iria ter os seus deveres. E dentro de cada um desses pensadores, né, dentro dessas teorias clássicas de formação do Estado, havia uma forma diferente de pensar como seria esse Estado, como seria gerido, como seria a melhor maneira de, 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 de organização desse Estado, né? E no caso do Hobbes, com muito característico, com certeza vocês se lembram disso ainda, a forma de governo dele, tanto que ele expressou na sua obra, o Leviatã, que é a forma que seria responsável por gerir este ornamento jurídico e social seria o absolutismo, porque ele via no soberano uma importância muito grande, muito significativa de que dentro da sua linha de raciocínio, que o homem, no seu estado de natureza, ele era mau, que o homem, no seu estado de natureza, ele vivia no estado constante de guerra, né? E ao passar para um viver coletivo, ele necessitava de segurança, justamente para buscar resolver os seus problemas de uma forma menos agressiva, né? Então, ele via no soberano um ser forte, uma importância muito grande, muito significante, justamente para garantir esta segurança de que as pessoas necessitavam, né? De que elas buscavam esta segurança, né? Porque no estado de natureza, mais uma vez repito, o homem era mau, o homem vivia constantemente em guerra, e ao passar, né, ao querer se organizar coletivamente, ao constituir o Estado, ele queria justamente segurança, né? Para ter as suas coisas, ter, o, ter a sua vida, né? E de uma maneira mais segura, sem tantos conflitos, sem tantas intempéries. E ele, né, o Hobbes, ele via no soberano, via no absolutismo a ideia de um Estado forte, que seria responsável, né, por centralizar, né, todo este poder, por canalizar, vamos colocar assim, todos os desejos e entregar à população segurança, entregar à população uma sociedade mais organizada, né? Onde cada ser se encaixasse num local e aquilo não gerasse conflito. Já quando a gente entra na ideia do Locke, ele também defendia que o Estado
ele devia dar segurança, né? Ele devia garantir os direitos naturais que o homem tinha desde o seu estado de natureza, que eram o direito à vida, o direito à sociedade, o direito à liberdade, perdão, e o direito à propriedade privada. E ele acreditava na ideia do parlamentarismo, né? A gente vai lembrar que o John Locke ele era um, um britânico, né? Então ele foi influenciado lá pela época, né? Vale lembrar que lá na Inglaterra, né? Foi podemos dizer assim, foi um dos primeiros lugares onde surgiu, né? O parlamentarismo, né? Mesmo existindo a monarquia, mas a forma de governo era o parlamentarismo até hoje. E ele defendia que esta forma de governo seria a mais adequada justamente para fazer o resguardo desses direitos, né? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, e que, 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 que esta era a forma de governo mais adequada, né? Já quando a gente parte por Rousseau, ele vai da teoria iluminista, né? Ele tem uma forte influência iluminista, então ele vai buscar pensar de uma maneira mais racional e, segundo ele, né, e o que é o que a gente vê hoje prevalentemente, pelo menos na teoria, de que o poder ele deve emanar do povo. Então, ele esse contrato social que a população aceita fazer, digamos, este, este contrato, a palavra é contrato, não queria repetir, mas a palavra é contrato. Este contrato social que deve ser feito para a criação do Estado, para sair de um estado de natureza para um estado de bem-estar social, não, perdão, para um estado de viver em sociedade, né? Um estado mais coletivo, né? Para alargar aquela ideia do estado de natureza de individualidade e partir para a sociedade, né? Para o viver coletivo. Ele julgava que devia ser feito um contrato entre o povo e o soberano, com a ideia, né, prevalentemente, de que existem direitos e deveres. E, justamente, esta ideia de existir direitos, dizer, por exemplo, ó, você é o rei, você é o presidente, você é o primeiro-ministro, mas você tem direito a isso, isso, isso e aquilo. Mas você também tem a obrigação, tem o dever disso, disso e daquilo. Você tem o direito, por exemplo, a um salário, você tem direito a... Ok, né? A segurança, você tem direito outra coisa, a um transporte bancado pelo Estado, mas você tem o dever, né, de fazer uma gestão transparente, você tem o dever de oferecer uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. Então, é justamente dentro deste contrato que é feito, manter este equilíbrio entre o que é o dever do Estado e o que é o dever do cidadão, e entre o que é a obrigação do Estado e a obrigação do cidadão, justamente com a ideia de evitar a tirania, né? Que a gente vai lembrar, né? Que principalmente pregressamente, né, existia muito essa ideia do rei, né, do tirano. Ele só tinha direito, 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 não tinha dever com nada, né? Só quem tinha dever era o povo. Então, dentro da ideia de Rousseau, né, já puxando aí, né, uma brecha, né, para o que a gente entende hoje como democracia, é justamente esta ideia de equiparar, né, direitos e deveres, né? Sim, assinar o contrato, né? Vamos colocar aqui figurativamente, passar a viver em sociedade, se sujeitar a determinadas regras sociais, mas se eu, como cidadão, eu tenho meus deveres, eu também tenho de ter os meus direitos, assim como quem é o chefe do executivo, né? Ele tem sim os seus direitos, mas ele também tem os seus deveres. E pensando os estados hoje nos dias atuais, né? Entra justamente nessa ideia de que existe os megablocos, né? Como, por exemplo, o da União Europeia. E nessa conjuntura nova que está existindo, e que de uns anos para cá, né, ela tem assim ficado meio balanceada, né? Porque
muitos estados, né, justamente houve uma ascensão de uma vertente conservadorista que pregava um Estado que devia tomar suas próprias decisões, um Estado que devia ter a sua autonomia, como é que eu posso dizer, ressignificada, não sei se é a palavra certa, mas vamos usá-lo, que um Estado que devia ter suas próprias leis, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo da União Europeia. Lá tem muitas coisas, né? As fronteiras lá são, de certa forma, ressignificadas. Se você tem um passaporte europeu, né? Você pode ir da Espanha para a Itália, você pode ir da França para a Grã-Bretanha, né? Podia, que agora tem o negócio do Brexit, né? Justamente entrando aí nessa ideia de um contrassenso ao que houve durante muito período, nessa ideia dos megablocos, né? Tentando justamente ressignificar essa ideia de fronteiras, de soberania, de autonomia. Então, dentro dos estados nos dias atuais, é este contrabalanço, né? Entre o bloco, né? O todo se sujeitar a determinadas regras dentro de um bloco, né? Tanto que lá, né, tem um parlamento europeu, tem sim né, os países, né, têm os seus parlamentos, têm seu presidente, tem suas formas de organização, mas a nível regional tem lá, né, a sua ornamentação também, digamos, administrativa. E dentro desta conjuntura, né, existe justamente este contrassenso e contrabalanço, vamos colocar assim, né, desta ideia dos blocos, desta ideia de tentar ressignificar justamente por uma vertente muito conservadorista de soberania, de autonomia dos estados. E entrando dentro dessa ideia de Estado, né, de Estado-nação, é justamente um agrupamento, né, que conflui dentro de um determinado espaço físico, dentro de um país, por exemplo, o Brasil, e que tem a sua nação, que tem o seu povo, né, que tem a sua cultura, né? Então nós temos o nosso povo, um povo altamente miscigenado, que tem pretos, brancos, pardos, tem descendentes de japonês, de chinês, de libanês, de alemão, de polonês, de várias e várias, como é que eu posso dizer, de várias e várias países, né, ao redor do mundo. Tem a nossa cultura, por exemplo, no Nordeste, né, que é muito prevalente, tem o São João, tem o Carnaval, tem na região norte Bumba Meu Boi, no sul tem as festas mais ligadas com tradições europeias, então tem toda uma cultura também muito miscigenada e tem justamente o território, né, as fronteiras, por aqui noroeste é mar, sudoeste é fronteira física com os países sul-americanos e por aí vai. Então, esta confluência de um povo, de uma cultura, de um território, forma a nação, que é justamente a identidade própria, que é muito característica do brasileiro, né? Você chegar em qualquer lugar do mundo, tem-se uma visão característica sobre a nossa identidade nacional. E quando parte para a ideia do Estado, é justamente a forma como ele se organiza, a forma do administrativa que ele está, o seu governo, né? É o aspecto político. Então, no Brasil é o que? É uma república federalista com um regime, um sistema de governo presidencialista, né? Então, é, um, é o soberano, vamos colocar assim, né? É o chefe do executivo, né? Então, a forma de Estado, a forma de organização do Estado brasileiro é uma república federalista, né, que é dividido, né, nas unidades federativas, os estados que são divididos nos municípios, né, e o sistema de governo é o presidencialismo, né, que é a forma que você escolhe o representante diretamente. Do mesmo jeito, os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores. Né? Então, assim, numa forma bem genérica, é esta a ideia de Estado-nação que existe dentro do Brasil. O Estado, como eu já falei, é justamente esta confluência entre a população, que é justamente a reunião de indivíduos em um determinado local, submetidos a um poder central, né?
Então, há reunião de diferentes pessoas de diferentes caracteres físicos, né, humanos dentro do país, mas todos regidos, vamos colocar assim, por um poder central, que no caso seria a figura do presidente da República. Um território que é justamente o espaço geográfico onde reside essa população, né, no caso desse território aqui, a soberania, que seria o exercício do poder pelo Estado, tanto internamente quanto externamente. Então, dentro do Estado, dentro dos seus limites territoriais, o Estado tem a sua soberania. Ele tem como eu posso dizer, ele é resguardado perante a Constituição, os seus deveres, o que ele é obrigado a fazer, né? O que pode e o que não pode. Do mesmo jeito, ele tem também a sua soberania, ele exerce a sua soberania a nível internacional, né? Porque ele não pode outro Estado, em tese, né? Não pode outra nação vir interferir na soberania, na autonomia do Brasil, a forma como o Brasil se organiza, seja juridicamente, seja socialmente, seja nas mais diversas áreas e esferas existentes dentro da sociedade. E o governo é justamente a autoridade governante de uma unidade política, né? Como eu já falei, eu citei, né? As mais diversas esferas governamentais no Brasil, né? Desde o municipal, estadual até o federal. Né? E uma coisa, né, que é muito, vale lembrar que é muito característica dessa ideia de constituição do Estado e de uma nação, é justamente a ideia de que existe uma língua única, por exemplo, a língua que é prevalente aqui, né, o português. É, existe, né, a ideia de um hino, a ideia de uma bandeira, a ideia de uma denominação, por exemplo, a nacionalidade, brasileiro. Então, existem várias outras coisas por trás que justamente contribuem para essa ideia da constituição de um Estado, digamos, muito próprio, muito característico do Estado brasileiro. Né? Quando se fala de cultura, tem coisas que são muito características do Brasil, sejam festas, sejam músicas, sejam comidas, né? Esportes, por exemplo, né? Futebol, no caso de música, o samba, no caso de festa, né? O carnaval, então vai toda uma confluência e o território, né? Que é justamente o aspecto físico, né? As fronteiras que constituem o Brasil. E, né? Essa ideia de Estado versus governo nos leva a seguinte caracterização, né? De que o Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram a nação e o seu ordenamento jurídico. Então, o Estado, ele é como é que eu posso dizer, ele é o todo, né? Ele é formado pelas instituições, essas instituições são responsáveis por administrar a nação e tem todo um ordenamento jurídico que rege essas relações dentro do Estado. Enquanto o governo, ele é a liderança que controla essas instituições, especialmente o poder executivo. Então, o governo, ele é uma parte do Estado, vamos colocar assim, né? O Estado seria o todo, o governo é uma parte. O Estado seria justamente a população, seria as instituições, seriam as normas que são prevalentes naquele Estado, seria o território, seriam seriam todas essas coisas, né? E o próprio governo, enquanto o governo seria o responsável justamente por gerir essas instituições que compõem o Estado, né? Especialmente o Poder Executivo. Então, o Estado é permanente, no sentido de que não é esperado que seja alterado, mas pode ser, né? Enquanto que governos vêm e vão de acordo com as eleições ou outras situações políticas. Então, o Estado está ligado, né? Prevalentemente, vamos colocar assim, a uma ideia de atemporalidade. Então, o Estado, ele é, até certo ponto, né, inalterável. Enquanto o governo, ele é mais ligado à ideia de temporalidade, né, uma ideia de fluidez, justamente porque, por exemplo, o governo que está agora, é o governo Bolsonaro, o governo que o progrediu, vamos colocar assim, nem se existe essa palavra, né? Que foi o Temer, antes do Temer, né? Era a Dilma, e assim vai. E 2022 vai ser o governo, né? Então,
ideia de governo é mais ligada a essa ideia de temporalidade. E quando se fala de Estado, a gente tem que voltar a lembrar, né, justamente da visão weberiana, da marxista e da liberal, que é ligada justamente ao Locke. Então, com certeza vocês ainda se recordam, né, de quando se fala da visão weberiana do Estado, é justamente a ideia de que o Estado ele é o detentor do monopólio dos legítimos da força, né? O que quer dizer que o Estado ele tem o direito de usar, né, a força que é lhe garantida legitimamente para poder manter um estado de paz, um estado de equilíbrio, né, um estado de ordem dentro da sociedade. Então, né, lá no pensamento, perdão, de acordo com a visão weberiana, o Estado é o único, né, que tem o que é o que pode usar, né, deste uso legítimo da força. Então ele detém um monopólio do uso legítimo da força. Na visão marxista, né, já é aquela visão voltada para a luta de classe, né, para o confronto entre proletariado e burguesia, e a ideia de que o Estado ele está ali para justamente garantir a exploração da burguesia sobre o proletariado. É uma forma de a burguesia usar para dominar o proletariado, né? Então a visão marxista é muito seguida dentro justamente dos ideais do Marx, né? Justamente dessa ideia de luta de classes, de que o Estado ele é usado pela burguesia para fazer regras, fazer leis que garantam a exploração, que, como eu posso dizer, que firmem cada vez mais a dominação da burguesia sobre o proletariado. Enquanto a visão liberal do John Locke é justamente a visão de garantir os direitos naturais. Né? O Estado ele deve ser constituído, sim, o homem deve se submeter às regras do Estado, porque o Estado ele deve ser o responsável por garantir os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Mais uma vez, bater nessa tecla. Direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade, né? São os direitos que o homem traz desde o seu estado de natureza. Então, essas são algumas visões clássicas da ideia de Estado, né? A weberiana, a marxista e a liberal, que é muito importante vocês terem em mente, né? Então, estou apresentar aqui bem sucinto, bem rápido, justamente para não ficar rodeando e só embaralhando a cabeça de vocês. Enquanto que o governo, né? Então, mais uma vez, ressaltando, Estado ligado à ideia de atemporalidade, uma ideia de que ele não se altera, enquanto o governo, ele justamente é ligado à ideia de que ele depende da determinada situação política de que cada país existe. Como, por exemplo, o Brasil. O Brasil, em um determinado momento político, né, da sua história, ele foi uma monarquia, né? Ele era lá comandado, né, pelos imperadores, né? Primeiro pelo Dom Pedro I, depois pelo Dom Pedro II, né? E lá em 1889, né, em 15 de novembro de 1889, houve justamente a proclamação da República. Então, isso simboliza bem esta ideia de que a forma de governo, ela como é que eu posso dizer? Ela é, ela é alterável. Ela depende da situação política de que aquele Estado está vivendo. O Estado continuou o mesmo. O Estado continuou sendo o Estado brasileiro, mesmo na época da monarquia e mesmo depois que foi substituída a monarquia para a república. E até entre esses dois, né, na época do período regencial, continuava sendo o Estado brasileiro, a forma de governo que se modificava. Então, variava de acordo com a situação política do Brasil. A monarquia se encaixava melhor, então, na monarquia. Depois achou-se que a monarquia não era a forma mais correta, mudou-se para a república, né? E a monarquia é justamente ligado à ideia, né, de que o soberano, o rei, né, no caso do Brasil, que eram os imperadores, eles eram escolhidos, né, divinamente, tanto que tinha aquela relação muito forte com a religião, né, que era o escolhido de Deus, né, enquanto que a república é justamente a ideia de ter-se eleições, de os representantes serem escolhidos pelo povo, né,
não é um rei, sim um chefe do executivo, seja um presidente, seja um primeiro-ministro, enquanto a monarquia é justamente o rei. O rei é o chefe máximo, ele concentra em si todas as esferas do Estado, né? Seja o poder executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, enquanto na República é dividido, né? Apesar de ter essa figura central e máxima, vamos colocar assim, como sendo o presidente, mas o presidente ele é responsável justamente pelo poder executivo. O legislativo é o Congresso, né, no caso do Brasil, e o judiciário, né, já é de outras esferas e comandado por outras pessoas, né? Então, há esta distinção entre essas duas formas de governo. E há também a ideia do anarquismo, né, que é aquela ideia de ser sem Estado, né, de ser sem leis, né, pega uma liberdade à torta e à direita. Então, existem essas três formas de governo, né? O anarquismo, que é sem Estado, sem liberdade não, desculpa, sem Estado, sem leis, né, com a liberdade total, cada qual faz o que quer, cada qual vive do jeito que quer, sem ter de se submeter a direitos ou a deveres, né? A república, perdão, a monarquia, ela é justamente a ideia do rei, né, de um chefe máximo que concentra em si todos os poderes, né, seja executivo, legislativo ou judiciário, né, e que é um cargo hereditário, então ele passa de pai para filho, passa de, de, de avô para neto, né, no caso, de sendo, não tendo um, um, uma linha sucessória, né, entre avô, pai e neto, ou então, né, passa para um parente mais próximo na ausência de algum membro, né, nesta linha sucessória que é caracteristicamente. E a república é justamente a ideia de que o povo escolhe os seus representantes, né, através das eleições, né, e é muito figurativo, né, o que ocorre no sistema brasileiro. Né? E dentro da ideia de república, né, dentro desta ideia de monarquia, né, existem as formas de sistemas de governo, né, que justamente pode ser o presidencialismo, que é o que a gente vê aqui no Brasil, ou pode ser, né, justamente o parlamentarismo. E o parlamentarismo, ele, digamos, se formos entrar na esfera da monarquia, né, se encaixa melhor dentro desta ideia de monarquia, né? Como é, por exemplo, muito característico que ocorre no Reino Unido, né? Tem-se lá a monarquia, né? A infinita Rainha Elizabeth II, né? Ela é lá a monarca, né? Ela é a chefe de Estado, mas ela não é a chefe de governo. Quem é a chefe de governo é o primeiro-ministro, né? No caso lá, o Boris Johnson, né? Que é justamente escolhido pelo povo, escolhido no caso ele foi escolhido pelo parlamento, né? Foi eleição direta. Mas tem-se a ideia do parlamento, né? Tem lá o parlamento britânico, né? Que é o responsável digamos, por gerenciar o governo, e tem-se ainda a monarquia, né? Que é justamente a Rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado. Então, há essa distinção. O monarca ele é o chefe de Estado, mas não é o chefe de governo, enquanto o, o primeiro-ministro ele é o chefe de governo, mas não é o chefe de Estado. E no presidencialismo é justamente o que a gente vive aqui no Brasil, em que o presidente ele é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo. Então, ele representa o Estado, né, representa a nação, mas também representa o governo. Ele digamos, ocupa as duas posições. Ele entra, concentra em si os dois conceitos, né? Então é algo que é bastante, na minha percepção, bastante compreensível por vocês, porque é algo que está bem ao nosso alcance. A ideia do parlamentarismo, o que existe nos Estados Unidos, não, perdão, é o que existe no Reino Unido, o que existe na Espanha, né? Que existem outros países que ainda têm monarquia, né? E o presidencialismo é mais característico da ideia dos países que têm república, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, né?
mas também há países em que são repúblicas, né? Vale lembrar isso, que são repúblicas, mas que também como é que posso dizer, mas que também confluem dentro desse sistema o parlamentarismo, né? Por exemplo, a gente pode citar o que é na Itália, o que existe, se eu não me engano, na Rússia, né? Que tem o presidente lá, o Vladimir Putin, mas também tem o primeiro-ministro, o que tem na Itália, né? Que tem lá o primeiro-ministro Conte, o que tem em Portugal também tem o presidente, tem o primeiro-ministro. Né? Então, o presidente ele acaba sendo o chefe de Estado e o primeiro-ministro ele fica como sendo o chefe de governo. Né? Então, há justamente essa distinção também. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, sobre forma de Estado, né, algo bem palpável, né, bem inteligível por vocês. Né? Eu coloquei aqui algumas questões para a gente resolver juntos. Né? Então, vamos resolver a primeira questão, né, do NBPL, né? O O enunciado dela diz o seguinte: este papel exercido pelos meios de comunicação favorece a transformação democrática em função do ou da. Né? Então, o texto diz o seguinte: em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão um tom da representação em uma sociedade democrática. Então, ele está justamente colocando como a expressão política, né, como a participação política dentro justamente desta era de que os meios de comunicação é, estão tão em voga, né? Então, você tem uma determinada opinião política, você vai lá e se expressa na internet, né? E justamente ele quer saber de que forma esses meios de comunicação eles estão favorecendo a transformação democrática, né? E em função de quê? É da limitação dos gastos públicos, do interesse de grupos corporativos, na dissolução de conflitos ideológicos, no fortalecimento da participação popular ou da autonomia dos órgãos governamentais. Então a gente chega na alternativa correta, que é justamente a alternativa D. Porque, como o próprio texto nos informa, né, as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, né, os movimentos sociais, né, que é uma ideia justamente de haver um fortalecimento dessa participação popular, né. A gente pode citar, por exemplo, o que ocorreu né, da época do impeachment da Dilma, né, toda aquela organização através das mídias sociais, né, para fazer as manifestações, o que ocorreu na época do Temer, o que ocorreu ano passado, né, e no começo deste ano, né, agora parou mais, né, com relação ao Bolsonaro. Então, usa-se os meios de comunicação justamente para haver uma participação popular mais forte, né? Uma participação mais ativa. Então, quando ele quer saber se esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece a transformação democrática em função justamente do fortalecimento da participação popular, não é da autonomia dos órgãos governamentais, nem da limitação dos gastos públicos, nem de interesse de grupos corporativos ou de dissolução de conflitos ideológicos, né? Então, a resposta coerente com o que ele quer é justamente o fortalecimento da participação popular. Nossa segunda questão aqui, ela quer saber que o modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe a. Então, vamos lá. O sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros de elites políticas em partidos e em instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas frequentemente retratado como uma intrusão indesejada no funcionamento tranquilo do processo público, de aspas, de tomada de decisões. Então, ele está apresentando aqui justamente uma ideia de sistema democrático em que só quem tem vez, quem tem voz, quem tem direito são justamente aqueles membros da elite, né, que têm um poder político e econômico, são aqueles que constituem partidos políticos, né, os chefes, né, os grandes, vamos, cartola em relação ao futebol, né, mas
os grandes chefões, né, dos partidos políticos brasileiros e das grandes instituições públicas, né, aqueles que estão ocupando os grandes cargos públicos. Então, são esses os responsáveis, né, desse sistema democrático de Schumpeter por justamente tomar, por decidir pelos rumos da nação, enquanto os cidadãos comuns, né, que não têm um grande poder aquisitivo, não têm um grande poder político, não estão ocupando os altos cargos das instituições públicas, eles não, eles são deixados de lado, né? A participação deles é pífia, né? E quando eles tentam participar, a participação deles é tida como desejada, né? Que interfere negativamente no processo público de tomada das decisões. Então ele pergunta: o modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe consolidação da racionalidade comunicativa? Não, né? A gente percebe aqui que não há nem um grau de comunicação, né? Justamente porque a comunicação, as decisões, né? A comunicação ela ocorre somente entre uma minoria. A adoção de institutos do plebiscito, do referendo, não, mais uma vez, né? Tanto que ele fala que a participação dos cidadãos ordinários ela é limitada e ela não é desejada, né? Ela é reprimida. E o plebiscito e o referendo são justamente formas muito ativas de participação da sociedade. Então, não se encaixa com o que ele coloca no texto. Tá? Você também está incoerente. Condução de debate entre cidadãos iguais e o Estado? Também não. A gente vê que o Estado, ele dentro deste sistema democrático, ele é constituído por uma minoria, ele é colocado acima dos cidadãos iguais, né? Então, ele não é utilizado para o benefício dos cidadãos. E não há justamente este debate. A comunicação é muito ruim. D. Substituição da dinâmica representativa pela cívica participativa. Também não pode dizer que há esta substituição. Justamente, mais uma vez, porque a participação dos cidadãos comuns ela é limitada, ela é reprimida, ela não deixa-se que ela flua como ela deve ser. Né? E aí é a deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas, justamente a nossa alternativa correta. Este modelo fica muito característico, né, pela leitura do texto, que é justamente essa deliberação pelos líderes políticos com restrição da participação das massas. Então, a nossa alternativa correta, a letra é. E a nossa terceira questão, né, o comando dela pede o seguinte: a ideia de nação como lugar de pertencimento ao qual os indivíduos têm ligação por nascimento constitui-se na Europa do final do século XIX. Sua difusão resultou justamente, né, aí um pouquinho na história, né, de que houve lá a constituição dos Estados-nações, né, no na Europa, né? Justamente depois de passar, né, aquela ideia, por exemplo, da Alemanha, né, que antes eram os bárbaros, do que era na Itália, que tinha os principados, né? Justamente uma coisa que entra aí dentro da visão política do Maquiavel, né? Considerado o primeiro cientista político, né? Então é justamente esta ideia de haver o agrupamento de iguais dentro de um determinado território, né? Que tem uma cultura, que tem uma língua, que tem uma maneira de viver, né? Que tem uma herança hereditária, né? Uma raiz hereditária comum. Né? Então esta é algo muito característico dessa formação deste nascimento dos Estados-nações, né, que ocorreu na Europa ao final do século XIX. Então, essa difusão resultou, a gente quer saber do que essa difusão resultou. O texto diz o seguinte: o dicionário da Real Academia Espanhola não usa a terminologia de Estado, nação e língua no sentido moderno. Antes de sua edição de 1884, a palavra nação significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino e também um estrangeiro. Mas agora era dada como um Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. Né? Então, passou-se de uma ideia mais geral, né? Que, digamos, agregava mais, né? Não tinha tanto uma rigidez, um norte fixo, né, para algo justamente centrado, né, de que o Estado seria o corpo político que reconhece um centro supremo de governo. Então ele quer saber a ideia de nação como lugar de pertencimento ao qual os indivíduos têm ligação por nascimento
constitui-se na Europa no final do século XIX. Sua difusão resultou na rápida ascensão de governos com maior participação popular, dado que a unidade nacional anulava as diferenças sociais. Não, né? A ideia aqui de anular diferenças sociais não é característica desse Estado, né? Tanto nessa época quanto hoje, as diferenças sociais existem e quem, digamos, prevalece, né? Quem governa, né? Quem tem o poder são justamente os grupos que têm mais força, quem tem mais poder, né? Então, essa alternativa correta. Na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum? Também não, né? Ele, justamente quando ele fala que essa ideia de que um centro supremo de governo comum, não é possível caracterizar essa ideia de parcialidade equilibradamente, né? Justamente porque ele buscava algo que fosse, digamos, comum, que fosse caracterizar, né? Que fosse genérico daquele estado. A C. A imposição de uma língua, cultura e tradição às diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional, justamente, né? Tanto que você for olhar, né, nos diferentes estados aí, nas diferentes nações do mundo, vai haver uma língua única, né? Por exemplo, no Brasil é o português, na Itália o italiano, na França o francês, nos Estados Unidos, né, o inglês, mas havia-se diferentes dialetos, diferentes formas de comunicação dentro daquela sociedade. Mas ao se constituir como um Estado, justamente houve a imposição de uma língua. Era qual a língua? A língua do grupo que tinha mais poder, do grupo que era mais influente. A cultura também, as tradições também vão ser muito ligadas a esta ideia de algo centralizado, de algo que represente o todo, mesmo que, na verdade, na realidade, ela represente apenas algumas poucas comunidades, né? Então, a alternativa correta é justamente a sua difusão resultou na imposição de uma única língua, cultura e tradição às diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional, né? Vale lembrar que é muito característico, né, do Brasil. No Nordeste, há uma cultura, no norte outra, no sul outra, no sudeste, no centro-oeste, há outras, né? Mas mesmo dentro disso, né, havendo algumas diferenças culturais, algumas diferenças tradicionais, mas no geral há-se uma imposição, né, de língua, de cultura e de tradições, né? Então, a nossa alternativa correta acaba sendo a letra C. A D, aqui só para descartar. Na anulação pacífica das diferenças éticas existentes entre as comunidades que passaram a compor a nacionalidade, não é essa anulação pacífica, não é essa aculturação das diversidades éticas existentes entre as comunidades de maneira pacífica, né? Não vai chegar lá e dizer, agora a sua cultura vai ser essa daqui, por favor, passe a desenvolvê-la e tudo bem. Não vai ser assim, vai ser na base da imposição, né? Como foi aqui no Brasil, né? Na transformação, na aculturação dos índios, como foi na América Espanhola, na aculturação também, né? Dos ameríndios, dos incas, dos maias, dos, 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 dos astecas, né? Então não é essa anulação passiva, né? A aculturação é um processo bruto, um processo de imposição, né? Tá? D também correto. E a E, em um intenso processo cultural marcado pelo protagonismo das populações autóctones. Também não, né? Mais uma vez eu repito, as populações que mais ascenderam, que mais constituíram poder dentro desses estados são justamente aquelas populações que tinham uma organização melhor, tinham um poder, né? Tinha uma forma de exercer o seu poder, né? Seja político, seja econômico, seja militar. Então, né, essa ideia das populações autóctones é justamente os agrupamentos mais simples, né? Sem tantas pessoas, sem tanta influência política, sem tanta influência econômica. A alternativa é também equivocada. Então, a ideia de nação como lugar de pertencimento ao qual os indivíduos têm ligação por nascimento constitui-se na Europa do final do século XIX. Sua difusão resultou, alternativa C, na imposição de uma única língua, cultura, tradição às diferentes
comunidades agregadas ao Estado Nacional. A nossa alternativa correta, letra C. Então, pessoal, chega aqui ao final da nossa aulinha. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês possam ter compreendido da melhor maneira possível o que eu quis passar. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma compreensão, vocês podem entrar em contato comigo. Estou à total disposição para sanar, buscar sanar possíveis dúvidas de vocês, né? Então, no mais é isso. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Bons estudos.